Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo seja com todos vós, com a sua casa, e que mais uma vez nós possamos ser edificados como fomos pela manhã, com a Escritura Sagrada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, texto conhecido da igreja. E que alegria todos nós hoje podemos desfrutar de um tempo onde a igreja tem a oportunidade de reconhecer vocações. E esse texto nos ensina um pouco do ministério daquele que foi o obreiro por excelência, aquele que, pisando nessa terra, o Senhor Jesus Cristo, nos deu o modelo. E a Escritura nos mostra um desafio no ministério de Cristo que muito tem a nos ensinar, principalmente nas canções que nós entoamos aqui, incluindo a que mostra no Evangelho de João, lá no capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo marcando, pontuando a vida de uma mulher na beira de um poço. Uma mulher repleta de carências, uma mulher samaritana, não do pedigree judaico, uma mulher que tinha os seus desafios no âmbito de família. Ela já estava no 5º relacionamento, e a Escritura diz que o Senhor então se apresenta a ela, num dia possivelmente ensolarado, na beira de um poço, e fala de uma sede. E me fez lembrar, enquanto cantávamos, o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, lá no seu tempo. Ele disse certa feita que o povo de Deus cometeu 2 males no seu tempo. Primeiro mal cometido pelo povo de Deus: abandonar o Senhor. E o segundo, cavaram cisternas rotas, que numa versão bíblica, cisternas que não retêm as águas, cisternas rachadas. O tempo passou, e o Senhor Jesus, que é aquele que tem o poder para saciar a tua sede e a minha, pisou nessa terra e deu a mim e a você a oportunidade de apresentarmos a Ele todas as nossas sedes, não algumas, todas. Sede de afeto, sede de carinho, sede de eternidade, sede de santidade. E nesse texto, especificamente, no capítulo 4, do Evangelho de Lucas, o Senhor, verso 16, Ele está indo para Nazaré, e eu convido você a acompanhar a leitura do texto, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e veja que ele se levanta para ler. Deram a ele o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me separou, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro, devolveu ao assistente e se sentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Jesus então passou a dizer-lhes: hoje a Escritura se cumpriu, a Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos ali lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe então Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta, nenhum mensageiro é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando fome em toda a terra. E a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Veja como é o coração humano.
Diz a Escritura que agora, aquela mesma audiência que estava maravilhada diante das palavras de graça que saíam nos lábios de Cristo, agora todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade, levando ele até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Tu és aquele que tem saciado a nossa sede, e que nesse texto mostra para nós também um contexto de homens dentro de um âmbito religioso, com a sua sede, mas sede de poder. Pai Santo, nessa noite que o Senhor nos reúne em torno desta palavra, mais uma vez, edifica o coração de cada um de nós como discípulos na tua escola. Dai-nos agora a graça de uma concentração, para que nos minutos que iremos explicar verdades espirituais, nós possamos ser agraciados pelo teu Espírito que é santo, e encorajados àquilo que é nobre, que é a prática daquilo que nós ouvimos. Esse é um pedido que todos aqui em Cristo nós lhe fazemos, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, como eu disse, o Senhor tem pontos de encontro conosco. Veja, por todo o ministério de Cristo nos evangelhos, o Senhor marca encontros à beira de um lago, andando por uma região litorânea. Ele utiliza da natureza de regiões elevadas como montanhas para pontuar encontros com o homem sedento. O Senhor para, como lemos no Evangelho de João no capítulo 4, à beira de um poço, faz desse poço um instrumento de mensagem para uma mulher que todos os dias ia ali, constantemente buscando saciar a sua sede física. E o Senhor chega naquele ambiente, trava um diálogo, como bom homem que foi ouvindo aquela mulher, e travando esse diálogo, você sabe muito bem o que o texto bíblico lá nos ensina. Ela fica impressionada, ali mesmo ele fala sobre adoração, quando aquela mulher pergunta, mas os nossos pais dizem que tem que adorar aqui, vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. E o Senhor Jesus diz àquela mulher, olha, vai chegar o tempo em que não vamos adorar aqui, ali ou lá, não é geografia, mas porque o nosso Pai, Ele busca verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher então fica tão impactada que ela vai para a comunidade ao qual ela pertencia com a mensagem. Ela deixa o cântaro, ela deixa o balde e ela vai até aquele ambiente onde encontra os seus parentes, seus chegados, e fala que encontrou aquele que mudou a sorte dela. E ela leva uma mensagem, e a mensagem que ela leva frutifica, e ela traz aquelas pessoas para conhecer a Jesus. Ali é muito curioso que os discípulos, Magno, os discípulos fazem o mesmo caminho, mas eles vão no mercado comprar comida, não traz uma alma. Eles foram preocupados com a comida, e chegam assustados porque Jesus está conversando com uma mulher, e curiosamente eles ficam ali olhando Cristo conversando com uma mulher, e não tem coragem de perguntar por que ele está conversando com aquela mulher agora, justamente nesse momento, e preocupa justamente com o estômago de Cristo, por que ele não come? E aí até mesmo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O texto que eu li, Cristo também está realizando a obra de Deus. E essa obra que é de Deus, Jesus adentrou agora num outro lugar que é ponto de encontro, sinagoga. E na sinagoga ao qual Cristo adentrou, é uma sinagoga que o texto nos mostra, ele conhece. Indo para Nazaré, onde fora criado, ele entra no sábado na sinagoga, segundo o costume, e ele se levanta para ler. E diz o texto que ele então, assentado se encontra, ele se ergue, e ele então proclama o que está escrito lá no texto de Isaías, no capítulo 61.
dizendo as palavras ditas no verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e liberdade aos oprimidos. Ele fecha o livro. Claro que naquele tempo não era um livro como você tem nas suas mãos, eram rolos, e o Senhor devolve para o assistente, e tem uma frase, ou uma palavra no verso 20, pedagógica para o meu coração e para o teu nessa noite. Ele sentou-se. Diz a Escritura que, uma vez que ele fecha o livro e devolve ao assistente, ele se assenta, e toda aquela audiência, naquela simples sinagoga, tem os olhos fixados em Jesus. E ele começa a dizer o seguinte: hoje está se cumprindo o que vocês estão aqui acabando de ouvir. Que, em outras palavras, Jesus está dizendo para eles o seguinte: eu sou o cumprimento do que esse texto está sendo aqui dito a vocês. Eu vim, a minha missão é pregar o evangelho aos pobres, sejam eles aqueles pobres materiais, mas a pobreza de espírito, de alma, a sede do homem. Eu vim para curar o coração partido, proclamar libertação a quem se sente preso. Eu vim para trazer liberdade para aqueles que se encontram machucados. E eu vim para proclamar um ano de jubileu, perdão, para o mundo de vocês. Eles ficaram maravilhados, irmãos. Diz a Escritura que eles estão dando testemunho das palavras de graça que saem dos lábios de Cristo, e perguntando o seguinte: não é ele, o filho do José? A gente conhece a família dele, a gente sabe de onde ele veio. E você, abrindo um parênteses, de vez em quando, mesmo sendo cristão, sabe que por mais que o Senhor tenha abençoado a sua vida, a sua história, no processo de santificação, volta e meia se levanta alguém e quer lembrar o seu passado. Ele não é filho do fulano? Certa feita, utilizando dessa mesma palavra, disseram acerca de Jesus: pode vir alguma coisa boa dali, daquela geografia? E aí nós aprendemos que, curiosamente, esse edificador da igreja, que é Cristo, diante daquela situação que ele se encontra, ele cita mais dois exemplos registrados no verso 23 e 24 que li, aonde ele nos lembra um episódio na época de Elias e outro na época de Eliseu, não trazendo a ideia de que aquele contexto que estava ali diante dele estava incluído, porque ele lembra, curiosamente, como diz lá o texto, ele fala sobre uma viúva de Sarepta de Sidom, ao qual Elias foi enviado para essa viúva, e não para os poderosos daquele tempo. Ele também lembra de Naamã, aquele que também não era do contexto hebreu, e isso choca aquelas pessoas que estão ouvindo justamente isso. E eles então se enchem de ira, de ódio, contra o ungido, o separado, aquele que conhece a mim e a você. Algumas coisas partindo, irmãos, para nós então concluirmos dentro de tudo que ainda temos aqui nessa celebração de vida, que eu chamo a sua atenção lendo esse texto. Primeira delas, nós estamos diante de um texto que mostra Jesus como aquele que conhece a realidade do nosso íntimo. Ele sabe a pobreza que nós às vezes carregamos no peito. Ele sabe muitas vezes o nosso coração adoecido. Mas eu tenho uma boa notícia: ele se apresenta como um médico amado. Ele se apresenta como aquele que pode te libertar. Ele se apresenta como aquele que, ao proclamar a mensagem ao quebrantado de coração, ele molda esse homem no caminho, de maneira que ele liberta essa alma do cativeiro existencial. Mas há um alerta nesse texto para o meu coração e para o teu, que os corações ali, volúveis como o nosso, podem ir do elogio, da admiração, do ficar de alguma forma estupefato,
mas de repente pode também ter sentimentos odiosos, porque manifesta-se na vida desses homens a indiferença que houve no culto de Caim, a inveja que houve na adoração de Caim ao olhar para o seu irmão ser aceito e ele não, e gerando ali naquele contexto uma inimizade contra o pregador. E pensando nessa noite, nos nossos irmãos que temos a alegria, irmãos, de hoje ver a igreja na possibilidade de confirmar a vocação de presbíteros regentes, de irmãos que a igreja reconhece a diaconia. Eu vejo nesse texto que esses irmãos vão passar também pelas mesmas realidades daquele que é o obreiro por excelência, o mensageiro por excelência e o pastor dos pastores, o Cristo, atravessou. De forma que quando nos deparamos com as imperfeições da comunidade ou da igreja, retratada no episódio dentro daquela sinagoga, vai ser necessário trazer algumas coisas às nossas memórias e, por que não, a todos nós cooperadores que exercemos o trabalho na vida da igreja de Cristo. Mas eu tenho algumas orientações práticas para que você deixe queimar no seu coração. A primeira delas, nunca esqueça a sua identidade. Nunca esqueça de onde você veio. Você tem uma identidade, e a sua identidade não está baseada no sangue biológico que corre nas suas veias. A sua identidade está em Cristo. E a vitória de um homem, de uma mulher que se denomina cristão, está, meu querido, em Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nunca esqueça a sua identidade. A segunda coisa que vejo nesse texto: alimente diariamente a sua vocação com esperança diante de um mundo que não conhece essa palavra. Uma coisa é você ouvir de esperança, mas essa palavra adentrar o seu ouvido e não fazer habitação no seu coração. Mas a igreja de Cristo, a igreja militante, da qual você faz parte, você, meu irmão, você pode agradecer a Deus nessa noite porque você tem esperança. Você não adentrou as portas desse santuário, não está vendo e participando desse culto como alguém que não tem esperança sem Deus no mundo. Muito diferente. Por maior que seja a adversidade que você está vivendo, o problema que você hoje enfrenta, a dor e as dúvidas encruzilhadas que você se encontra, você sabe perfeitamente quem te chamou, quem te vocacionou, e essa vocação precisa ser alimentada diariamente com esperança. Mas há uma terceira verdade: ponha os olhos no tesouro espiritual. Há um vaso que é de barro, mas dentro desse vaso, já dizia Paulo, há um tesouro. E eu preciso colocar os meus olhos nesse tesouro espiritual, sabendo que todos nós em Cristo Jesus, como comunidade de vasos frágeis, nós temos dentro de nós um tesouro. E Cristo, Ele é esse tesouro adentrando aquela sinagoga naquele dia. Um tesouro que não tem como ficar em cima do muro. Ou você rejeita, ou você aceita. Ou você fica perplexo diante das palavras que saem dos seus lábios, ou você se enche de ira, porque Ele toca na área que você não desejaria que Ele tocasse. E Ele sabe. Eu me lembro, e ontem citei isso, em Martins Soares, cooperando com os irmãos. Na casa do meu avô tem um baú, que foi construído por ele na roça, na década de 70. E é um baú pesado. E durante muitos anos, desde criança, eu vi ali a minha falecida avó colocar muitas coisas ali naquele baú. Tirar, colocar coisas preciosas ali. Via meu avô guardando documento naquele local. E ele é um baú que tem uma chave. E havia muito apreço no olhar da casa naquele baú.
E de vez em quando eu olho, quando vou à casa do meu avô, e observo aquele baú de madeira. E fico pensando quantas vezes nós carregamos no nosso peito também um baú existencial de realidades que a gente acha muito parecido com aquela tumba, aquela gruta que foi colocado Lázaro. Porque quando Cristo se encontrou diante daquela gruta, o Senhor Jesus, antes de dizer, Lázaro, vem para fora, diz a Sagrada Escritura, que ele orientou quem estava ali, os familiares e as pessoas que conheciam, a tirar para fora, dentro daquela realidade ao qual se encontrava um homem, que quando recebe a vida ainda se encontrava amarrado, enfaixado. Com muito temor a Deus, nessa noite, irmãos, quantas vezes nós cristãos somos salvos, temos o Espírito Santo, a vida de Deus, mas por contingências da vida, nós vamos nos permitindo ficar novamente com essas mortalhas, com essas ataduras, e a gente acredita que a gente tem o poder de trancar isso tudo dentro de um baú. Mas esse texto de Isaías continua sendo vivo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele continua evangelizando os pobres e libertando cativos, restaurando vista aos cegos e libertando oprimidos. Ele continua pregoando o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. E um conselho que eu dou, e aqui termino. No ministério, muitas vezes nós vemos homens e mulheres no seu ofício, porque as irmãs têm o seu ofício, não dentro do contexto denominacional que servimos, mas as irmãs servem. Mas quando eu vejo Cristo pegando este rolo do livro de Isaías e entregando ao assistente e se assentando novamente, eu aprendo algo curioso, porque geralmente você se assenta quando você está cansado. Via de regra, você se assenta quando você diz assim, estou cansado. Só que quando Jesus devolve aquele rolo para aquele assistente, aquele livro para aquele assistente, se assenta, ele está me ensinando que um obreiro, seja um diácono ou um presbítero, e um cristão, ele precisa ter a nobre prática de se assentar, não como atitude de alguém que está cansado, mas ele precisa entender que ele precisa ser orientado, para que quando ele levante, uma vez que ele foi orientado, ele consiga andar, caminhar e até correr em paz, porque ele tem alvo, ele tem meta, ele tem direção. Agora, quem não sabe sentar, com todo respeito e carinho, vai ter muita dificuldade de saber ficar de pé e andar, porque a vida de cada um de nós em Cristo, nós estamos assentados em Cristo Jesus, acima de principados e potestades em Cristo, porque Cristo venceu. Nós podemos dizer que somos aqueles que, como igreja, nós estamos assentados nas regiões celestes. A igreja, no ato festivo de Pentecoste, estavam todos reunidos no ambiente do cenáculo, e eles estavam o quê? Assentados, até que do alto cumprisse o Senhor a sua promessa. A primeira coisa que Jesus fez na multiplicação dos pães, antes de agradecer e antes de pegar o lanchinho do menino, se assente. Talvez o nosso ministério está muito cansado, porque a gente está fazendo um ministério correndo demais, sem se assentar, não porque está cansado, mas se assentar como quem quer clareza na escritura, na palavra, para uma vez que se levante, você fale em nome do Senhor e na autoridade do Espírito Santo, e que isso seja uma verdade na sua vida e na minha vida, amém? Pai querido, obrigado pela sua bondade em nos fazer lembrar tua palavra nessa noite que o Senhor fez. Nós nos regozijamos e estamos alegres, e pedimos ainda a tua bênção para tudo que vai ser aqui feito, com muito temor, reverência e alegria, Pai, porque essa noite é noite festiva,
na tua presença, na tua casa. E assim como o Senhor saciou a sede daquela mulher, e assim como o Senhor viu homens com uma sede diferente naquela sinagoga, sede de poder, sede de ser o que não eram, o Senhor tratou com a mão de um cirurgião que não erra. Muito obrigado, porque nessa noite, mais uma vez, é esse o sentimento que creio, na tua palavra, o Senhor tem para nós, de encorajamento, de esperança, direção e de paz. Receba a nossa oração em nome de Cristo. Amém